O ano começou com uma temporada forte de novas emissões de cotas em fundos imobiliários e é um tema que sempre se torna recorrente nesta fase, voltou a aparecer especialmente aqui nos vídeos que publicamos no canal, quando eu peço para vocês sugestão de conteúdo para cá. Vamos falar de arbitragem nas emissões dos fundos imobiliários. Eu sou Ricardo Figueiredo, analista de fundos imobiliários e professor na Finclass. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é essa tal de arbitragem, como você executa e quando você deveria executar. Então vem comigo, já separa o material, porque eu vou mostrar para você o conceito de arbitragem que tem potencial sim de melhorar um pouquinho o rendimento, o retorno dos seus investimentos em fundos imobiliários. Então, primeiro de tudo, o que é essa tal de arbitragem? A arbitragem nada mais é do que você operar o mesmo ativo em mercados diferentes e por estarem sendo negociados em mercados diferentes, você verá que eles possuem preços diferentes. Não, o mesmo ativo tem preço diferente em diferentes mercados. E aí você arbitra para fazer dinheiro com esta diferença de preço que existe nesses mercados. Parece que falei grego, super complicado. Como assim, Ricardo? A cota do fundo imobiliário pode ter dois preços diferentes no mesmo momento? Quando a gente fala de emissão de cotas de fundos imobiliários, sim. E é nesta hora que você tem a oportunidade de arbitrar. Então, para começar, a arbitragem, ela existe de fato quando você já é cotista do fundo. Então, você já é cotista, você vai poder arbitrar. O fundo imobiliário, normalmente, ele está sendo negociado onde? No mercado secundário, quando as cotas estão trocando de mão entre os investidores. Você acessa o seu home broker e adquire ou vende cotas de um determinado FII lá no mercado secundário. Quando a gente tem o momento da emissão de novas cotas, nós acionamos o mercado primário. As cotas estão nascendo, é o momento da emissão. O preço na emissão não tem necessidade de estar igualzinho o preço no mercado secundário. E nem deve. Se tiver igualzinho, muito provavelmente o pessoal vai preferir o mercado secundário do que a emissão. Então você tem a oportunidade de arbitrar estas diferenças de preço para fazer dinheiro para você. No Excel, mostrando os cálculos, eu tenho certeza que este conceito ficará mais fácil para ti. Vou mostrar um fundo hipotético realizando uma emissão, você já sendo cotista deste fundo. Mais uma vez, aqui eu vou trazer o conceito, como funciona. Cada emissão você precisa avaliar se vale a pena ou não arbitrar. Na minha concepção, a arbitragem não é algo que deveria fazer parte, do desejo de quem está começando a investir agora em fundo imobiliário. A arbitragem deve ser algo a ser utilizado porque já tem um pouco mais de experiência no mercado. Por mais tentador que seja, você fica ouvindo o pessoal falar sobre isso em fórum, em grupos de rede social, mas será que tem esse potencial todo de gerar um rendimento transformacional na sua carteira? Sinceramente, se o seu patrimônio for muito pequenininho, você vai ver nos cálculos que te mostrarei que a gente está falando de uma quantidade limitada de dinheiro. Logo, com isso, pede um operacional e inclusive cálculos que precisam ser tratados com cuidado, eu entendo que o investidor que está começando agora deve se preocupar muito mais em construir uma boa carteira de fundos imobiliários. Ao adquirir um pouco mais de experiência, eventualmente, numa emissão que permitir a arbitragem, vocês vão descobrir hoje neste vídeo como você identifica que a emissão permite uma arbitragem, aí você vai lá e faz um teste e arbitra, a sua posição. Então vamos lá. Hipoteticamente, eu tenho um fundo imobiliário aqui que eu inventei esse código ABCD11. O seu estoque é o que você tem. Você tem 300 cotas dele, com o preço médio de R$ 102 por cota. Teu preço médio é R$ 102 por cota. No mercado secundário, então tá aqui, mercado, vou escrever secundário. No mercado secundário, as tuas 300 cotas valem R$ 106,50. Logo, aquilo que você pagou R$ 30.600, hoje já estariam valendo R$ 31.950
sem contar o que você recebeu de dividendo no meio do caminho. Aqui eu não considerei o que você recebeu de dividendo no caminho. Você já está ganhando essa diferença. Se você for vender agora, abrir o home broker 106,50, tem comprador para 300 cotas desse preço? Tem. Pronto. Você conseguiria fazer esse dinheiro. E aí o ABCD11 anunciou uma nova emissão de cotas. E essa nova emissão de cotas permite um fator de direito de preferência de 20%. É mais ou menos o seguinte, é como se um fundo tivesse um patrimônio. O fundo tem 1 bilhão de patrimônio. É como se o fundo tivesse 1 bilhão de patrimônio e ele vai fazer uma emissão para captar 200 milhões de reais. Então você tem um fator de direito de preferência aí de 20%. PL 1 bilhão, emissão 200 milhões, direito de preferência 20%. Ou seja, para cada 100 cotas que você detenha, você teria 20 direitos de preferência de participar desta emissão. Lembre-se, toda nova emissão, o atual cotista, ele tem o direito de preferência. São raros os fundos imobiliários que não prevêem o direito de preferência para os atuais cotistas em seu regulamento. Inclusive, alguns fundos que no passado não tinham esta previsão no regulamento, estão modernizando seus regulamentos para preverem sim o direito de preferência para os seus cotistas. Então, você tinha 100 cotas, 20%, você teria 20 direitos de preferência. Aqui, quantas cotas eu tinha? Eu tinha 300 cotas. Coloquei o fator de direito de preferência, 20%, eu tenho 60 direitos de preferência. O que é a arbitragem? A arbitragem ela vai fazer sentido se no final da operação o resultado for positivo. Eu ganhei dinheiro com ela. E isso vai acontecer quando o valor da cota no mercado secundário for maior do que o valor da cota na emissão. Então, no mercado secundário está mais caro do que a emissão? Dá para arbitrar. Você deve arbitrar? Vamos discutir isso mais adiante. Mas a oportunidade de arbitragem está aberta. No nosso exemplo aqui, o preço da emissão, e aqui é preço cheio, R$ 103,20 é o que você vai pagar pela cota. Eu destaquei aqui do lado que esta emissão tem custo de R$ 3,20, ou seja, você está pagando R$ 103,20. Só que lá no fundo só entrará R$ 100. R$ 3,20 se refere a custo da emissão. Mas para você, o que interessa é que você pagou R$ 103,20, não é verdade? Então, para exercer os 60 direitos de preferência, você gastará R$ 103,20 em cada um. O total de R$ 6.192. Você gastará isso no exercício. Mas você tem a oportunidade de arbitrar. Você não tem o estoque de 300? Sim, o direito de preferência já está garantido na sua conta na corretora. Por quê? Você fechou o pregão do dia em que o fundo determinou que aquela seria a data com direito de preferência com as 300 cotas. Pronto, você já tem o direito. No dia seguinte, se você vender a cota, os 60 direitos estão garantidos lá. Para exercer os 60 direitos, você gastará R$ 6.192. Se você vender 60 cotas, vamos escrever aqui, ó, vender cotas, 60 cotas do teu estoque, então você está vendendo 60 cotas do teu estoque, tá bom? Você vai vender pelo preço do mercado secundário, tá? R$ 106,50. Você vai levantar R$ 6.390. Logo, qual foi a tua receita na arbitragem? Tua receita na arbitragem foi de R$ 198. Por quê? Você levantou R$ 6.390, mas gastou R$ 6.192. Um menos o outro, R$ 198. Bacana, Ricardo. Eu ganhei R$ 198 nessa brincadeira. E qual é o teu estoque agora? 300 unidades do ABCD, do FII ABCD. Veja que eu não falei 300 cotas, falei 300 unidades do FII ABCD, eu já vou te explicar o que é isso. Você tinha 300 antes, você continua com 300 unidades, só que agora fora as 300 unidades você tem R$ 198. Caiu lá na sua conta na corretora, o dinheirinho tá lá. Bom, né? Bacana. Mas você não vendeu 60 cotas? Vendeu 60 cotas. Tem imposto de renda a pagar. Qual é esse imposto de renda? Esse imposto de renda é a 20% sobre o seu lucro na venda. Então olha só, você vendeu
60 a 106,50 e você tinha como preço médio R$ 102. Então, como fica esse cálculo aqui de uma maneira mais simplificada? Fica os 106 que você vendeu menos o teu preço médio. Tudo isso você vai multiplicar pela quantidade de cotas da operação e aplicar a alíquota de ganho de capital em imposto de renda, que é 20% ou 0,20. Fez a conta, R$ 54 é o teu imposto, vai ter que gerar uma DARF disso. Se você fez em março de 2024, você tem até o final de abril de 2024 para poder gerar essa DARF. Esqueci, Ricardo, só lembrei em junho, gere a DARF. E agora ela virá com multa, porque você gerou a DARF com atraso. Ah, então eu não ganhei os 198? Não, porque o seu sócio eterno, o governo, ficou com um pedaço do seu lucro. Então dos 198 aqui, ó, você já gastou 54 em imposto na DARF. Então o teu lucro real na arbitragem foi de R$ 144. É isso que você está ganhando, tá? Como eu identifico se isso é ou não atrativo, vale ou não a pena eu arbitrar? Nessa nossa operação chegamos aqui nos R$ 144 de lucro. Este fundo tem uma expectativa, o ABCD11, uma expectativa de gerar dividendos adiante na casa de 90 centavos por cota. E agora preste atenção, depois de executar a arbitragem, você ficou com ABCD11, 240 cotas. E o ABCD13, ou 14, ou 15, sei lá. O 12 não vai ser porque o 12 é o recibo. Aqui você já exerceu. Se você já exerceu, você não tem mais o direito. Você tem o recibo. Se você tem o recibo, ABCD13, por exemplo, 60 unidades, tá bom? Tua expectativa de dividendo é 90 centavos por cota. Logo, você tem uma expectativa de dividendos na posição vendida, aquilo que você vendeu, era de R$ 54. Só que você ganhou 144 já. É como se você tivesse antecipado quase 3 meses, 2,7 meses de dividendo. Se você tivesse segurado as 60 cotas, você segurou, você não fez a arbitragem. E o fundo realizou a expectativa de dividendo. Levaria quase 3 meses para essas 60 cotas te darem dividendos equivalentes a R$ 54, que aqui por mera coincidência tem o mesmo valor do IR. É mera coincidência. Só que você já antecipou. Tá aqui, né? R$ 144 foi o que você botou no bolso agora. Dá quase 3 meses de dividendo. Você trouxe para mais cedo esse dividendo, certo? Só que os teus dividendos futuros vão ser afetados porque você fez essa arbitragem. Dividendos futuros de curtíssimo prazo. E eu vou te explicar por quê. Porque a cota que é 11, ela faz jus a essa expectativa de dividendo de 90 centavos já no mês seguinte. Só que o recibo, normalmente, ele vai te remunerar uma aplicação financeira de baixíssimo risco e altíssima liquidez, até que este recurso efetivamente, vire a cota 11, seja incorporada ao fundo, o gestor compra os ativos e segue a vida. Normalmente é isso que acontece. Por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Olha aqui, as 60 cotas, se você não tivesse exercido, aquela que você vendeu, se você não exerceu o direito e continuou com as 60 cotas no seu estoque. O que aconteceu então? 60 cotas a 90 centavos, você vai receber R$ 54. Se você não tivesse exercido, essa era a matemática. Mas você exerceu. Então, enquanto você está com o recibo, não a cota, quanto você vai receber? Lembre-se, vai ser provavelmente a renda fixa Tesouro Selic. Imagine o Tesouro Selic. Só que aí o gestor, ele tem ali acesso a outros produtos, como se você estivesse entrando no Tesouro Direto e comprando o Tesouro Selic. Quanto isso vai te remunerar? Aqui tem uma continha, uma regrinha simples que dá pra gente usar como regrinha de bolso. Você pega a Selic atual, tá aqui na data que eu gravo o vídeo, 10,75% ao ano. Tira 0,10 dela, porque é o CDI no ano. Dá mais ou menos essa diferença. Pode ser um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, dá mais ou menos essa diferença. E aí eu fiz o cálculo do CDI mês.
tá? Então é esse 10,65 ao ano é equivalente a 0,85 ao mês. E aí eu fiz o cálculo da cota da emissão remunerando 0,85% do CDI. Por que da cota da emissão? Porque a cota da emissão, lembra que eu te falei? Você pagou 103, mas o que é que entrou no fundo? Quanto desses 103 o gestor pegou na mão dele mesmo? R$100. Então é R$100, 0,85. Ô Ricardo, é impossível, eu tinha que dar 85 centavos aqui. Por que deu 0,66? Sabe por quê? Porque aquilo que não é ativo imobiliário, seja dívida, seja o chamado equity ou a propriedade, dentro de um FII paga imposto de renda. Tudo isso para te dizer que se o gestor comprou aqui a chamada LFT, né, a letra financeira do Tesouro, que para nós lá no Tesouro Direto é o Tesouro Selic, ele rendeu bruto 0,85, mas o FII vai pagar IR em cima dessa posição. E é uma posição de curtíssimo prazo, né, porque o gestor já vai pegar esse recurso para poder pagar rendimento. Então ele já vai ter que vender e o que sobrar ele compra outro. Ele vai pagar quanto de IR? 22,5% nesse ganho. É por isso que caiu só para 66 centavos. Os 60 recibos vão ser remunerados por R$ 39,38. Tá vendo que você tem uma diferença? Se você tivesse ficado com a cota, ficaria com R$ 54, mas como você fez a arbitragem, em 240 unidades você tá com a cota ainda, vai receber 90 centavos por cota. Não mudou nada. Mas em 60 você está com o recibo. Enquanto o recibo está na posição, você está sendo remunerado pelo CDI, então você vai receber, neste nosso exemplo, menos. Então você está recebendo R$ 14,62 a menos. Logo, teu lucro, depois do primeiro mês com o recibo na mão, já não foi mais 144. O seu lucro na arbitragem veio para 129,38. Por quê? Porque do 144, você perdeu em dividendos no primeiro mês R$ 14,62. E se o recibo ficar na tua posição por 2 meses? Pode acontecer. Recibo ficar na tua posição por 2 meses. Vamos trocar aqui por 2? Teu lucro ficou menor ainda. Porque em mais um mês, ó, não mexi na Selic aqui, tá? Não mexi na Selic. Em mais um mês, você perdeu 14,62. Então já veio para R$ 114. Olha lá, você tinha começado achando que ia ganhar praticamente R$ 200 na arbitragem, né? Aí veio o imposto de renda, já levou um pedaço. A tua diferença entre a receita que o recibo vai te dar antes dele virar cota e o dividendo que você receberia se não tivesse feito a arbitragem, tá levando R$ 14,62 por mês. Se for mais um mês, 3 meses, é mais difícil de acontecer, mas eu já vi, tá? 3 meses de diferença, praticamente R$ 100. Ou seja, aquele teu lucro inicial caiu pela metade. Mas vamos devolver para um mês aqui. Vamos imaginar que seja tudo muito rápido, um mês. Outro fator que você precisa observar aqui é o atual patamar de Selic. Vamos imaginar que a Selic chegou a 9% ao ano. O que acontece com esse resultado aqui? Quanto mais ele cresce, mais dinheiro da minha arbitragem está indo embora por conta da diferença entre o dividendo que a cota gera e a remuneração da renda fixa. Se a Selic cai, o CDI vai cair, o meu rendimento aqui vai cair, a diferença vai aumentar. Selic de 9%. Já estou perdendo R$20 a cada mês que o recibo permanece como recibo e não é convertido em cota. E está me remunerando pela renda fixa. Se isso fica por 2 meses, já viemos para R$100, praticamente metade do que eu estava esperando ganhar inicialmente. E se eu tiver aquele ciclo, né, monetário super positivo, Selic em 7%? É possível, gente. No último ciclo, Selic veio para 6,5%, depois ela caiu para 4,5% na bola, aí quando veio para 2% foi por condições de pandemia, mas até 4,5% ela caiu na bola, tá? Vou pôr 7 aqui, ó, tá vendo? Vai ficando pior o resultado, né, do retorno do recibo. A diferença vai crescendo, a arbitragem vai ficando menos atrativa. O resultado ainda é positivo, mas a arbitragem vai ficando menos atrativa. E agora, eu já não estou mais perto de 3 meses
Eu estou muito mais perto de 2 meses aqui do que eu efetivamente estou antecipando de dividendo. Lembre-se, no recibo você não tem liquidez. Aconteceu algo na sua vida que você precisa vender todos os seus ativos, converter em dinheiro que você precisa de dinheiro agora. Tua reserva de emergência não foi suficiente para fazer frente a essa necessidade. Você vai ter que vender suas cotas de fundos imobiliários. Você consegue vender o ABCD11? Consegue. Ele tem liquidez na bolsa. E o recibo? Não. Recibo não é negociado. Esse valor está travado. Até o dia que ele virar o ABCD11, você não consegue vender. Então você perde liquidez. Vamos fazer um teste aqui de curiosidade? Quando a Selic bateu 2%, olha aqui, em um único mês, a diferença de R$ 46. Quase não teve dividendo aqui. É que vai ser muito difícil a gente voltar a ver Selic a 2, né? Mas vamos colocar aqui de novo o 7. E o 7, se a gente der um pouquinho de sorte, quem sabe? Não custa sonhar, né? Custa sonhar. Tudo isso para te dizer, cuidado, porque normalmente as pessoas fazem a conta que param só nisso daqui, ó. Ah, se eu vender a cota, eu vou levantar 6.390. Exerci o direito de preferência, 6.192. Beleza, ganhei quase R$200. Maravilha. Dá para comprar um vinhozinho bacaninha pro final de semana. Já dá para tomar um vinhozinho legal, né? Será? Lembra? Olha, tem o IR. E eu tinha esquecido do IR, cara. Seu sócio eterno tá aqui cobrando a parte dele. Vai levar outro pedaço. E aí você tem que fazer essa conta para ver o pênalti no dividendo que o recibo vai te dar. Quanto mais baixa a Selic, menor a remuneração do CDI, maior essa diferença, tá? E aí você precisa entender, será que vale a pena tudo isso que você fez, toda essa engenharia e exerce o direito, vende a cota, gera DARF, paga DARF, você antecipou IR, que se você não tivesse vendido, você só ia gerar essa DARF lá na frente. Você já teve que pagar IR agora. E no final das contas, de tudo isso aqui que fizemos, você saiu com, sei lá, R$100. Será que tudo isso que você fez compensou para ter este ganho de R$100? A minha percepção é que a arbitragem ela vai fazendo sentido conforme o patrimônio envolvido na operação cresce. Porque se você multiplicar tudo isso daqui por 10, você vai estar falando de um lucro que passa de R$1.000. Multiplique isso por 100, você está falando de um lucro que passa de R$11.000. Então, grandes investidores, um fundo de fundos, um FOF, fazer arbitragem, ele envolve uma cifra monetária que me parece fazer mais sentido. Para o pequeno investidor que está começando agora, me parece que em muitos casos, não todos, em muitos casos, o molho sai mais caro que o peixe. É muito trabalho e você coloca uma quantidade de dinheiro ali no bolso que parece pequenininha. Mas eu não estou te desencorajando a fazer a arbitragem. Eu só quero que você entenda o conceito e faça os devidos cálculos para você efetivamente executar a arbitragem quando fizer sentido, quando você tiver uma posição maior, quando esta cifra for razoavelmente interessante para você. Agora é a sua vez. Eu quero que você coloque aí nos comentários se você já fez a arbitragem, se ganhou dinheiro de verdade, se você considerou tudo isso na conta para dizer que ganhou dinheiro, o quanto você pagou de imposto de renda, se você teve que pagar imposto de renda, obviamente, na saída da posição, o quanto você deixou de auferir em rendimentos naquelas cotas que você vendeu porque o recibo te pagou menos do que a cota. Então coloque aí nos comentários o que é que você já tem de experiência no mundo da arbitragem. Então, mais uma vez, eu não estou te desencorajando a fazer a arbitragem. Só que na minha concepção, a arbitragem ela estará num momento mais avançado da vida do investidor e você tem que se preocupar de fato, a construir uma boa carteira de fundos imobiliários. Se você quiser ter essa boa carteira de fundos imobiliários, eu vou te lembrar que na descrição do vídeo você vai ter um link com acesso à assinatura da Finclass com 50% de desconto. Então, não vacile, não perca essa oportunidade, porque mais importante do que arbitrar para tirar algum dinheirinho desta posição
é você saber construir uma boa carteira de fundo imobiliário. Porque lá na frente, esta boa carteira vai te dar condições sim de fazer arbitragens que vão colocar dinheiro de verdade na sua conta. Então o link está na descrição, não perde tempo, Finclass com 50% de desconto. Então você entendeu que não é simplesmente olhar a diferença do preço da tela e do preço da emissão e pronto, já sei quanto eu vou ganhar. Tem outras etapas aí. Tem um outro conceito que eu quero passar para vocês, que é o conceito da flipagem, que conversa muito com o conceito da arbitragem. Só que a flipagem, ela vai ocorrer sem que necessariamente você faça a venda da posição no mesmo momento que você exerce o direito de preferência. O que é que você faz na flipagem? No nosso mesmo exemplo aqui, você teria 300 cotas no fundo. Você recebeu 60 direitos de preferência. Aí o que é que você faz? Você exerce os 60 direitos de preferência. Só que você não vendeu nada. Então lembre-se, essa graninha aqui, ó, R$ 6.192 tem que estar disponíveis para você lá na corretora. Você tem que ter isso lá líquido para honrar a operação. Exerceu? Pagou? Maravilha. Caiu o que na tua posição? Caiu o recibo. Não caiu o recibo? Agora você vai ter que esperar esse recibo ser convertido em cota. Pode demorar um mês, pode demorar 2 meses, eventualmente, quem sabe ali 3 meses. Foi convertido, o recibo foi convertido e agora você tem mais ABCD11, 60 unidades. Então, você agora tem as cotas. Isso aqui é líquido, você pode vender. E aí você vende. Vamos imaginar que esteja R$ 106,50. O que você fez de lucro nessa flipagem? Você exerceu, né, o seu direito de preferência. Quando o direito de preferência gerou lá um recibo, o recibo virou cota, aí você vendeu. Essa diferença é lucro, certo? Aí você vai ter que recolher imposto de renda em cima da tua posição, a gente vai ter que recalcular aqui, porque esse direito de preferência exercido agregou a tua posição 60 cotas a 103,20. Logo, você vai alterar o teu preço médio aqui. Teu preço médio vai subir um pouquinho. Esse R vai ficar um pouquinho menor, mas vai ficar ali perto de R$50 também. Então você vai ter este lucro aqui nesta arbitragem, né? Uns 145, 146, 147, teria que fazer a conta certinha dessa DARF aqui. Perceba, né, que a flipagem, teoricamente, ela te deu mais dinheiro. Por quê? Você tinha que ter esse recurso disponível, porque momentaneamente, você além das 300 cotas ganhou 60 recibos. Você ficou com 360 unidades do ABCD te gerando algum rendimento. Fora isso, ele foi te gerando, os recibos foram te gerando rendimentos ali 1 mês ou 2 meses até ele virar cota. Você vendeu a cota e aí pagou o IR e ficou com o resultado final da operação. Qual é o risco da flipagem? Viu? Ela te botou um pouquinho mais de grana no bolso. Qual é o risco da flipagem? No momento que o recibo virou cota, 1 mês, 2 meses depois, condição do mercado mais adversa. Saiu alguma notícia ruim, a cota estava R$ 102. Se você vender agora, você sai no prejuízo. Olhando para essa operação, porque você pagou R$ 103,20, você queria vender por mais do que isso. Você vendeu por menos, para fazer um retorno total você tem que ver quanto você teria recebido ali de dividendos do recibo, mas já perdeu aquele brilho no olhar que você viu no 106,50, quando o recibo virou cota, já não estava mais 106,50, estava um valor menor. Ou pode estar num valor maior, isso aqui poderia estar R$ 110, né? E aí você ganharia ainda mais dinheiro, só que você fica com o risco da variação da cota no mercado entre o dia que você exerce até o dia que o recibo vira cota. Então a flipagem, ela coloca este elemento a mais de risco aí na sua posição. Arbitragem, flipagem, 2 conceitos que vocês estavam pedindo aqui nos comentários, nos outros vídeos sobre fundos imobiliários no nosso canal. Atendi o pedido de vocês e deixo o convite para vocês colocarem mais pedidos de vídeos. Me diga o que você quer que eu traga aqui de fundos imobiliários para eu mostrar para vocês que FII é uma ótima ferramenta para fazer o seu patrimônio crescer, mas a gente precisa analisar do jeito certo e é isso que eu procuro fazer nos vídeos aqui no canal. Não esquece de deixar o like ainda não é tributado, hein? Então não esquece de deixar o like, se inscreva no canal para você receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares, né? Sempre tem aquele que
que tem a ideia de querer fazer aquela flipagem porque vai tirar uma grana extra, será que ele conhece todos estes detalhes da operação de arbitragem e de flipagem? Caminhe esse vídeo para esse seu amigo, para sua amiga, para que esse conhecimento chegue a outras pessoas. Eu voltarei com mais conteúdo aqui, aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.